positivamente. Aí ela sempre falava assim comigo, eu nunca mais esqueci na minha vida. Esqueceu sim, professora, que você continua, né? Eu continuo, mas eu puxo para trás. Sempre quando eu vou em algum lugar, eu lembro que eu tenho que fazer isso, sabe? Vocês verem, né, que é as coisas. Ah, não, viu, professora? Então eu tenho que começar a trabalhar isso, porque eu vou É, com a mãozinha mesmo. amiga, pode ir, viu? Porque ela me chamou no cantinho e me falou: você não pode. Você é grande, você fala alto, você fala muito, muita coisa ao mesmo tempo. Então, algumas coisas você precisa ponderar. A mão, abaixa a mão, fica com a mão para baixo, dá seu jeito. E toda vez que eu ia, eu conseguia. Quando eu saía de lá, minha filha, era a mesma coisa. Porque aqui eu sei que eu posso fazer isso, né? Lá eu sei que eu não posso. É que as questões a gente impõe limite, né? Psicológico. Ela me chamava no canto, gente, para falar comigo isso, você acredita? Você vê, né? Que as coisas. Né, aqui, e vocês que correria aquela para a prova, gente? Na semana passada? Eu estou assim, na última aula, gente, nós vamos entrar, quem tiver dúvida, não tem problema não. Aí lá para as, né, 10h20, assim, eu libero. Não, pode liberar, não precisa de ninguém, não. Eu falei assim, gente, o que a gente tinha combinado, hein? Professora, eu achei que a prova ia ser grande. Sério. Gente, que confusão. Aí vocês fizeram a prova, né? Não, Assim, professora, é porque teve gente que ia trabalhar, por isso que foi liberado mais cedo. aí todo mundo Entendeu? queria, aí mas no dia aqui ficou tudo acordado, né? Ninguém falou nada, não. Aí isso assim, gente, o que aconteceu, será? E outra coisa, por que é que a correria na prova, gente, também para fazer? Vocês no último período tá assim ainda? Estou abrindo a prova de vocês aqui. Eu comecei a passar lá para o Expoint, que é o das notas, mas eu parei na metade, no fim de semana, não terminei de passar. 10 minutos entregando a prova, 9 minutos, tirando nota 4. Sei não. 8 minutos, 6 minutos, 3 minutos tirando 6, 5 minutos tirando 8. Foi muita gente, tá? E eu fiquei meio sem entender o que aconteceu, porque tinha tantas horas para fazer, não tinha necessidade de fazer com 4, 5 minutos, 9. Acho assim que desnecessário, porque tinha tempo a mais, né, para vocês fazerem uma prova e às vezes entregar uma prova para vocês, né, relacionado a vocês melhor, né? Mas, gente, o que aconteceu com eles hoje? Estou cansando meu slide aqui. Terceiro, tem que O bom é que terminar. já fica o toque, né, professora? Na próxima a gente faz com mais atenção. Não, mas eu não entendi mesmo. Eu fiquei assim, viajei aqui na minha casa. Falei, o que aconteceu, será? Fiquei pensando. Não foi metade da turma, não. Foi menos da metade, mas foi uma quantidade boa lá, que sapecou, riscou o fogo lá. Eu falei, ó, como é que pode? Peraí, gente, que eu estou tentando abrir aqui. Acho que é isso aqui. É um que eu salvei em PDF e eu não consegui tirar depois. Bom dia. Oi, bom dia. Desculpa a demora. Nada. Isso Você acontece, tá mas não passando, comecei. professor? Comecei ainda não. Começando agora, tô abrindo meus trem aqui. Eu tô falando aqui só da correria, da prova. Eu fiquei meio Do sem que da prova? entender da última prova. A última não, a primeira e última. Tá, mas você ficou sem entender o quê? Eu não entendi. Por que da correria? De 4 Ah, tá. minutos, 6 minutos, 9 minutos. Eu acho que nós falamos aqui em cima. Isso. Profunda total. Confere, gente, é isso mesmo? Eu tô doida. Volta uma antes, professora, para mim confirmar. Eu acho que é isso mesmo. A gente viu a profunda Foi. superficial, Você você já lembra? viu, Foi isso professora? mesmo. Isso mesmo. Não é? Superficial, profunda superficial
E quanto à profundidade, profunda profunda total. total. Isso, que até vocês falaram dessa imagem que parece que ela está funda, eu falei que é feito de fora. Exatamente, essa aqui a gente viu. Aí a gente vai para a próxima aqui, que é exatamente o slide, a apostila aí de vocês, né? Daqui a acho que talvez na próxima aula, a gente já começa a associar um pouco em coberturas. A gente já viu muitas feridas, a gente já pode olhar algumas coisas, o que que eu ponho nessa ferida, o que que eu posso pôr, o que que eu vou pôr e vai piorar, né? Que essa ferida não é indicativo de colocar isso. Mas antes também a gente vai ver um pouco dos produtos, né? O que que é esse produto, né? O que que ele tem na composição dele, o que que ele favorece, né? Por que que ele é caro, não é? Tem no SUS, não tem? Aí a gente vai ver um pouquinho sobre isso também. A gente não tem cachorro, não, mas o tanto de cachorro que tem no meu prédio aqui é incrível. Então, a gente vai ver agora essa questão de quanto ao tempo de duração, tá? Então, qual que é o tempo de duração? O tempo de tudo. A gente não chama as doenças, vocês aprenderam aí, desde o primeiro período, que são doenças agudas e doenças crônicas? Então, é exatamente isso que a gente vai ver aqui agora. Quando a ferida ela é considerada crônica, aguda, né, em quais momentos a gente considera ela assim dessa forma? A gente vai ver quanta duração. Aí tem a ferida aguda, aí tem a ferida que é crônica, porque ela é chamada de crônica, depois vem para outra coisa, tá? Então, tem o tópico e tem o subtópico. Então, as feridas agudas. Então, são aquelas feridas recentes, de cicatrização no tempo ideal. Ou seja, eu tive uma ferida e acabou de acontecer. Tudo que é agudo, gente, se vocês viram relacionado às doenças, é momentâneo, né? É algo que vai perpetuar mais ou menos por até 3 meses. Algumas doenças, a partir de 3 meses, já considera crônicas, né? E outras, a partir de 6 meses, se considera crônica. Mas, no caso das feridas agudas, são feridas, assim, super recentes. Pode ser também uma ferida cirúrgica, né? Que eu fiz uma cesariana, tive que fazer uma incisão, né? E a cicatrização vai ser no tempo ideal? Vai. Mas essa cesárea poderia ser uma ferida aguda, uma ferida crônica? Sim. Por quê? Porque é uma ferida que ela passou pelo estágio de aguda, mas é uma ferida que infectou. Se ela infectou, ela vai fechar em tempo aqui, ó. Ela vai fechar em tempo hábil? Cadê meu lápis? Não. Não, de jeito nenhum. Nossa, Deus. Ai, eu já fiz uma cirurgia de mama que eu tenho até cuspir, assim, ó. Tava assim, ó. O ponto não fechava e ficava assim, ó, tudo esbeiçado para fora, soltando secreção. Não fecha. Contaminou, não fecha, não fecha. Fica igual diabético. A pele encosta uma na outra assim, ó, ela não sela, ela não fecha de jeito nenhum, porque a bactéria não deixa que essa reação do nosso organismo aconteça, né? Como está toda impregnada ali de bactéria naquele meio, ela não reage. Quando você não tratar, né, a bactéria por dentro, tomar antibiótico, fazer uma série de coisas, drenagem e tudo mais, o trem não começa a fechar. Aí o ruim que vem aquelas cicatrizações feias, né? Exatamente ali entre o pontinho que saiu a secreção, é o ponto que não cicatriza bonitinho, né? Ele fica uma parte mais grossa, com queloide, então não fica uma incisão cirúrgica assim fininha, bonitinha, né? Então pode ser que às vezes não seja de contaminação também, né? Na contaminação dos materiais do bloco ou outra coisa assim, mas seja outra coisa de contaminação. Pediu para lavar com água e sabão, a paciente fica lá deitada dormindo na cama, não lava, né? Aquilo lá, só dela ter aquele ar ambiente na casa dela, já traz contaminação, todo mundo pega, o curativo fica lá, às vezes pousa um mosquito, ela nem viu que pousou, ela não percebe, e por aí vai, né? Suor, então, essa cicatrização, ela pode infectar por vários motivos, tanto um ralado também, né? Uma escoriação. Então, às vezes, a gente tem essa escoriação, igual desse pulso ali, ela acontece o período de cicatrização bonitinha, mas tem escoriação igual aquela ali, que vai dar um trabalho, né? Vai começar a ter um pouco de secreção, né? Vai ficar molhadinha, vai ficar descendo um pouco assim de secreção, vai ficar doendo ao redor.
vai ficar hiperemiado, todos os sinais de um processo inflamatório ali, que não é o processo inflamatório da cicatrização, né, proveniente da cicatrização, mas é um processo inflamatório recorrente a uma contaminação, realmente diferente. Então, as feridas agudas, lembrem-se sempre desses conceitos que vocês já sabem, né? O que é agudo e o que é crônico. Sempre. Isso aí eu tenho certeza, vocês já sabem de frente para trás, de trás para frente, que vocês vão precisar disso em qualquer área do hospital que vocês trabalharem, né? Ou clínica. Então, as feridas agudas, tudo que é agudo é recente, né? Dá para tratar agora, dá para resolver agora sim, não instantaneamente, né? Mas um prazo mais curto, aquilo vai se resolver, né? E a cicatrização, seja de uma escoriação, ou seja proposital, né? Uma incisão cirúrgica, ambos vão cicatrizar em tempo ideal. É o prazo mesmo que demora para cicatrizar, mas vão cicatrizar bonitinho, sem apresentar secreção, começar a ficar amarela, ou então começar a ficar grudenta, assim, né? Que nada mais é também que pus, e por aí vai. Então, a ferida aguda é a ferida boa, que eu vou ter a ferida, mas ela vai cicatrizar em um tempo ideal, né? Então, tem vários tipos de cortes, né? Cortes pequenos, coriações, né? Um corte cirúrgico, a não ser parto, outra coisa. Eu mesmo contei aí o meu exemplo para vocês, né? Eu fiquei quase pós-cirúrgico, uns 2 meses para começar a fechar, se não me engano. Uns 2 meses para mais, para começar a fechar. Tudo aberto. Penei. Quanto ao tempo de duração, né? Então, continua aqui, a gente vai ver aqui as crônicas, as feridas crônicas. Então, ela tem um tempo de cicatrização maior, né? Deixa eu botar aqui em cima para não atrapalhar a figura. Opa! Deixa aqui um cantinho. Então, tem um tempo de cicatrização maior, né? Por isso que a gente está chamando de crônico. De tempo de cicatrização maior do que a gente esperava, devido à etiologia. O que é etiologia, que vocês já estudaram aí também? Etiologia, isso. O que causou aquela ferida ali? Parabéns. O que causou essa ferida no meu paciente, né? O que está causando? E por que ela está crônica ali, que não fecha? Né? Pode ser um paciente jovem, mas que não faz as asepsias corretas, né? Não faz tudo que tem que fazer, mas também pode ser decorrente de uma etiologia, de uma patologia, de uma doença que o paciente tem, que faz com que aquela ferida, que infelizmente ele esbarrou ali em algum lugar e desenvolveu, ela não fecha por causa da doença, né? Igual nós vimos que um dos rankings é o diabético, né? Então, eu posso ter exatamente as crônicas, a gente considera, maioria das vezes, essas feridas, as úlceras, opressão, úlceras vasculares, nós vamos estudar separadamente úlcera por pressão, vasculares e úlceras neuropáticas, tá? Mas cai aqui as três. As três, vou explicar vulgarmente aqui, são formas, por que originou aquela ferida? Diferentes. Uma vem por circulação, a outra vem por não sei o quê, a outra vem por não sei o que lá. Falta de circulação, a outra vem por outro motivo. Mas, no final, todas não fecham pelo único motivo, né? Essa dificuldade de cicatrização vem pelo fato sanguíneo, diabético, se ele já tem falta de circulação, ele não vai conseguir fechar também, por outras comorbidades. Mas todas as três se tornam feridas crônicas. Por quê? Exclusivamente porque não fecha. Não fecha. Eu fico lá remando. Aqui a gente está vendo bastante, eu coloquei aqui bastante imagens da planta dos pés, mas, deixa eu tirar meu lápis aqui. Mas tem outras que nós vimos nas aulas anteriores e vamos ver hoje, que eu também vou perguntar para vocês. Gente, isso aqui, vocês consideram uma ferida crônica ou não? Né? Então, aqui a gente já vê do lado de fora, ó, não é pequena, a gente vai aprender depois a olhar o tamanho e a profundidade, como que eu falo que ela é muito profunda ou não é, mas aqui de cara ela é uma ferida extremamente profunda. Se eu enfiar um cotonete ali, ele vai até a metade do cotonete para mais. Então, só de ver o aspecto da pele e como que é escuro o túnel aqui, ó. Então, aqui já cometeu até a terceira camada na pele.
Ou seja, é uma ferida de extensão pequena, ela é pequena, mas de profundidade ela é enorme. Tá infeccionada, Isabel? Essa aqui, ela parece que está infeccionada, essa primeira, só que eu vejo ela mais como essa pele grossa aqui, ó, tá vendo? Sabe a gente quando toma banho? A Que gente acabou de tomar acumulou. banho, que acumulou. Aqui, eles quiseram mexer, mas talvez podia fazer um debridamento aqui, né? Tirar um pouquinho desse excesso, mas eles talvez não quiseram mexer para deixar. Se tirar um pouquinho desse excesso, talvez vai criar uma nova ferida ali. Então, deixar essa crosta toda ali para cuidar do lado de dentro lá. Porque imagina isso aqui, gente, pensa. Aqui, aquela profundidade ali chega até quase o osso, na terceira camada. Imagina. Ela é pequena de extensão. A gente vai aprender ainda o que é extensão aqui, ó. Ela é super pequena em relação às outras que a gente vê, mas ela é super funda. Tem ferida de quadril, que dá muito. Quadril, a ponta do quadril, o paciente é muito alto, muito magro, e tem as proeminências ósseas muito evidentes, né? Proeminências ósseas. Aí o quadril do lado, a cintura, quando ele vira de lado ou vira do outro, acaba dando uma ferida do lado, no quadril. Ô, gente, eu cuidei de uma que a gente botava, sabe essas tesouras grandes? Tesoura comum de costureiro, que é desse tamanho. Você botava a tesoura toda lá dentro, assim, você só segurava no cabo onde põe o dedo, a tesoura ela enfiava toda. Ultrapassava a pelve do paciente todinha, assim, ó. Ela era desse tamanho, o buraquinho, o orifício, mas a profundidade por dentro do corpo do paciente era gigantesca. Ai, professora, mas eu achei que tem abria toda assim, igual as outras que você mostra. Nem sempre. Tem paciente que vai comer lá por dentro, vai cozinhar, apodrecer a carne, mas não vai abrir ao redor. Aí você me pergunta, qual que é pior? Qual que é pior? Aquela que abre tudo e acomete as 3 camadas da pele, ou aquela que é toda fechada e extremamente profunda? Ai, professora, eu acho que aqui está extremamente profunda, não? Fala assim, Joseli, tudo é ruim, né, professora? Porque para fechar aquilo ali, né, tudo é ruim. É mais ou menos por aí. Então, essa aqui, a profunda, dependendo da que eu estiver comparando, a que é profunda é melhor, entre aspas. Tudo é ruim, gente. O trem não fecha por nada também. Não reconstitui. Às vezes, no caso desse paciente do quadril, a gente fez enxerto, ele foi para o bloco cirúrgico e teve que fazer enxerto, que é profundo demais. Aquilo ali não adiantava eu pegava as coberturas, chuchava lá para dentro, depois colocava de novo, no outro dia para tirar, pegava a pinça, enfiava toda dentro do paciente lá no fundo, pegava e tirava, toda fedendo e amarela esverdeada, sabe? Depois colocava de novo. A gente ia colocando, quanto mais punha, mais tinha lugar para pôr lá dentro. Então, aqui não é aberta do lado de fora, é melhor, né? Aqui não é aberta, aqui é fechada do lado de fora, é melhor. Se você abre ela toda aqui, ó, esse pé, abre ele todo aqui, aí ele ainda é profundo, eu ainda tenho que preocupar do lado de fora e o profundo. A outra, eu preocupo só com o profundo. Mas o profundo, muitas vezes, ele não regenera, sabe, também. Ele não ajuda. Esse paciente aqui da planta do pé é igual o quadril que eu estou te falando. É fundo. Esse aqui é menos fundo, porque ele tem para onde ir, né? Porque o pé é muito fininho, então a profundidade dele vai ser pouca. Diferente do quadril, que vai ser assim, ó. Vai vir aqui e vai ultrapassar lá dentro. Nossa, tem que ver. É quase um palmo para dentro, assim, ó, de ferida. Então, nem sempre vai dar só nessas regiões que a gente vê e fala, né? Que é sacral, a porcentagem maior, a gente sempre é sacral. Mas dá em vários lugares, nós vimos, né? Dá no calcâneo, fica encostando na cama, que dá aqui, né? Dá em vários outros lugares. Mas a maior porcentagem é sacral, por causa do peso e da localização. Aí junta com fralda, né? Com o restante das coisas, aí dana tudo. Então, essa aqui a gente chama de crônica. Aqui só tem do pé, mas daqui a pouco eu mostro outras imagens que eu vou falar da crônica de novo lá para vocês, tá? Porque aqui eu nem percebi que só tinha de pé. Então, tudo que demora o processo cicatricial, né? Que a cicatrização leva um período maior, a gente já chama de crônica. É igual a gente falou. Toda doença que a gente já chama de crônico, né? É porque o paciente já tem há um tempo maior.
e algumas nem têm cura, né? Quando se desenvolve, vai ter eternamente aquela doença crônica. Agora a gente muda de novo de um subtipo, quanto ao conteúdo microbiano. Então, quanto ao conteúdo microbiano, é se tem secreção, se não tem, se aquela secreção é normal, se tem que ter, ou se ela está contaminada, se ela não está. Então, quanto ao conteúdo, é o conteúdo que a ferida vai desenvolver ali. Então, assim que eu ralei, né, que eu tive uma escoriação no cimento da minha casa, que eu nem tenho cimento em casa, não vai aparecer essa aguinha e tudo mais. Às vezes, no final do dia, né, se for de manhã, às vezes mais, tipo 11 horas da noite, você começa a ver alguma coisa, assim, umas bolinhas por cima de água, de líquido, assim, que o próprio organismo, né, a própria ferida drenou para fora. Mas, geralmente, a gente vê mais no dia seguinte, né? Se tiver que contaminar e zebrar, a gente vê essa reação no dia seguinte. De escoriação, porque, às vezes, cirurgia a gente não vê de um dia por outro. As cirurgias, é isso que eu tenho medo. Você fica com ela sequinha, igual a gente está vendo aqui, depois ela começa, que é uma beleza, né? Então, a ferida que é limpa são aquelas em condições assépticas, sem micro-organismo nenhum, né? Lembrando que todos esses micro-organismos são todos que a gente não vê, que vocês estudaram, vem as bactérias, os vírus, fungo, tudo mais. Então, por que eu sei que ela não tem, nesse caso aqui, de todas as figuras que eu estou apresentando aí para vocês? Porque está sequinha, está realmente limpa, está realmente asséptica, né? Olha aqui o ponto. Aqui está um pouco hiperemiado, né? Bem pouquinho de leve, aonde que eu risquei, vou até tirar o rabiscado para vocês verem. Mas faz parte do processo inflamatório, entre aspas, de uma cirurgia, né? De ficar um pouco hiperemiado ao redor, faz parte do processo cicatricial, aonde que a pele vai começar a repuxar. Então, aqui não tem nada de relacionado a infectado e tudo mais, não. Aqui, ó, super sequinho, eu vejo um pouquinho de hematoma ao redor, é normal, toda cirurgia gera, né? Onde que mexe demais. Isso aqui deve ter aberto, assim, com espaçador para poder mexer lá dentro, depois junta a pele, né? Então, dá muita atrito na pele, e pessoas muito branquinhas, igual essa pessoa aqui, acaba dando esse hematoma ao redor. Então, o que a gente tem que observar não é hematoma nem nada, é entre os pontos, ó, é na ferida. Porque aqui, mesmo que esteja costurado, não deixa de ser uma ferida, que nós vimos nas primeiras aulas, né? Então, é uma ferida? É uma ferida proposital, né? Que são as incisões cirúrgicas, aonde o médico precisa ir lá fazer essa abertura para poder fazer a cirurgia, né? Que ele precisa fazer. Então, aqui é uma imagem, né? 3 imagens de uma cirurgia em condições excelentes. Aqui, olha, tá super sequinho, olha, é raro a gente ver assim, ó. Esse aqui tá sensacional, ó. Super sequinho, super, mega. A gente, não sei se é efeito de foto também, a gente vê um pouquinho de edema, um pouquinho inchado entre os pontos, ó. Mas é normal, porque é um processo cicatricial. E não é fácil, né, gente? Abrir uma brecha aí desse tamanho na perna do paciente e depois vai juntar tudo ali, até que as células, né, de cicatriciais vão lá, se unem, né? Uma faz uma barreira, a outra faz a constituição tecidual, a outra leva o sangue e vai reconstruindo ali aquele tecido, causa uma breve reação, né? No organismo, um edema, uma vermelhidão, uma epidemia, né? Vai ficar repuxando, hematoma. Então, todos esses sinais aqui são comuns de ter. O que não pode ter é nenhum tipo de água, nem secreção, nem pus, de nenhuma espécie, de nenhuma cor saindo nesse ponto. A cirurgia, a ferida considerada limpa, é essa aí, super sequinha, tá? Sequinha de tudo. Ô, Isabela, Oi, tem possibilidade de uma ferida aberta ser limpa? uma ferida aberta ser limpa? Sim. A gente vai ver a ferida aberta ser limpa aqui. Mas, às vezes, também, ela já pode ter sido no passado contaminada. A gente conseguiu tratar, por exemplo, uma lesão por pressão grande, toda contaminada. A gente conseguiu tratar ali, tanto com antibiótico, tanto via tópico, que agora é um paciente meu que está no processo cicatricial. A gente acabou com a bactéria toda, acabou com tudo,
aquela pele está numa pele de tecido que a gente fala de granulação, que a gente vai aprender mais para frente, que é todo um tecido, o melhor que existe na face da Terra, que é o para cicatrizar mesmo. Então, eu posso considerar uma ferida limpa? Posso. Eu não tenho nenhum processo de micro-organismo ali. Mas vai soltar secreção, né? Mas aí a gente vai ver algumas secreções, por exemplo, hoje ainda. Então, agora, eu tenho algumas secreções que o paciente, se ele tiver pelo menos um pouco, dependendo da ferida, ela é positiva, e tem paciente que a ferida vai estar seca e eu vou precisar promover uma umidificação naquela ferida. Então, tem paciente que não tem a umidificação e eu vou precisar promover a umidificação com algum medicamento, alguma cobertura. Porque se ele for totalmente seca por dentro, com a ferida totalmente aberta e seca, ele não promove o tecido de cicatrização. Ou seja, a gente tem que ter sempre um equilíbrio, né? Ela exudativa demais, com muita secreção, ela não é boa, e ela com zero de exudato também não é boa. Porque eu preciso da ferida umidificada, não escorrendo com a secreção purulenta, assim, né? Que é a que tem muita secreção. A limpa contaminada. Então, já coloquei até duas aqui, uma limpa, que é exatamente o que nós vimos acima. Deixa eu só voltar um tiquinho aqui. Então, as limpas contaminadas. Então, são lesões inferiores a 6 horas. Entre o trauma e o atendimento, sem contaminação significativa. Então, é uma ferida limpa, que eu não vou ver nenhum indício de contaminação, mas tem que ser uma lesão que é inferior a 6 horas. Por quê? O paciente, aconteceu o problema lá, o SAMU socorreu, foi para o hospital, pronto-socorro, e o médico interviu. Esse período do corte, da incisão, não pode ser, incisão é só cirúrgica, do corte, né, da lesão, até o SAMU chegar, socorrer, chegar no hospital, ir para o bloco e fazer a sutura, deu 6 horas? Se deu, você está dentro do padrão, que até 6 horas. Se não deu, se deu acima de 6 horas, porque, né, gente, nem sempre eu sofro um acidente, o SAMU chega tão instantaneamente, né? O SAMU chegar, alguém tem que avisar, às vezes é longe onde que eu estou, às vezes fizeram alguma coisa em mim antes de chegar até lá, então isso vai, vocês aprenderem primeiros socorros, isso vai passando, aquela diferença de emergência para urgência, né? Um pode esperar, o outro já não pode, por aí vai. Então, o paciente que tem esse corte e não tem uma tratativa lá em até 6 horas, ele pode aumentar, né, esse risco aí de contaminação. Então, opa, estou riscando meu trem todo. Então, um paciente que eu intervi nessa lesão, né, aberta, uma ferida aberta em até 6 horas, eu posso considerar ela uma ferida limpa contaminada. Por quê? Ela é limpa porque eu intervi o quanto antes. Lavei com soro, água, sabão e fechei para evitar que outros micro-organismos caíssem lá dentro. Mas ela não deixa de ser uma limpa contaminada. Por quê? Foi uma ferida onde que teve exposição, né, a vários micro-organismos no período de 6 horas. Então, no período de 6 horas, dá para ela ter sido contaminada? Sim. Dá para ter caído na corrente sanguínea? Sim. Dá para poder, mesmo eu lavando, talvez, algo que caiu proliferar dentro do organismo, eu ter que tratar depois? Sim. Né? Então, em até 6 horas, a gente ainda tem esses estudos que a gente consegue mitigar. O que é isso? Reduzir os riscos, os problemas posteriores que meu paciente pode ter. Passando 6 horas, passando de 6 horas para intervir naquela lesão, é onde meu paciente já fica mais vulnerável ao tempo de exposição a micro-organismos e o micro-organismo sobreviver ali naquela área que abriu, né, da lesão por mais tempo e contaminar o meu corpo aí, ficar mais à vontade para poder nadar por dentro do corpo, né? Através das células e do sangue. Teve contato com o sangue, acabou, né, gente? Então, eu vou chamar esse paciente de limpa contaminada. Mesmo que eu intervir com tanta pressa, assim, ainda corro o risco também. E eu tenho, continuando aí quanto ao conteúdo, né? Eu tenho as contaminadas.
Então, Eita, coisa boa. eita, credo. Ai, de longe, gente, antes de lerem aí, mediante a gente vê as anteriores, a gente já bate o olho, já vê que é contaminada, por algumas coisas que vocês já conhecem aí, de várias matérias, né? Eu sei que é contaminada porque ela tem umas partes amarelas ali, né? Eu sei que é contaminada porque ela está extremamente exposta também, né? Então, algumas coisas, só de avaliar as imagens, uma pessoa leiga, assim, ela já começa a ver alguma coisa. Só por Então, conta desse trem branco aí, professor, parecendo uma gordura, já sabe. é, exatamente. Então, a contaminada mesmo é a reação inflamatória, né? Um processo inflamatório grave. Não é igual aquela vermelhidãozinha ao redor dos pontos que a gente viu, que é porque está repuxando a pele. Então, essa vermelhidão aqui é diferente, é realmente um processo inflamatório sério, né? E são as que tiveram contato com material como terra, fezes, etc. Ou seja, na hora de eu ter essa lesão, eu tive contato com algo que é contaminante. É igual eu contei para vocês do rapaz, né? Que teve o abdômen todo aberto. Ele caiu de moto, né? E foi ralando a barriga toda no asfalto do Antônio Carlos. Então, contaminou ali? Com certeza. Tudo quanto é trem que existe na face da terra entrou lá para dentro. Demorou o socorro? Demorou. Um paciente muito grave, horário de pico, né? Foi para a sala de emergência primeiro para poder estabilizar, porque o menino morre que não morre, porque o órgão, né, o baço tinha implodido, tinha estourado na barriga. Então, até a gente começar a cuidar da ferida, demorou muito mais de 6 horas. Não, professora, com aquela sujeira toda da Avenida Antônio Carlos, lá dentro do abdômen dele, Então, contaminou? Contaminou. Né? Teve uma chance de contaminação ali gigantesca, né? Uma exposição extremamente grande. Então, não é só, né, quando eu tenho um acidente em contato com fezes, ou então com a terra, né, terra do chão, e por aí vai, que contamina. Tem outras coisas, igual esse acidente que eu contei, que também pode trazer essa contaminação, né? E outras coisas também. E também são consideradas contaminadas aquelas em que já se passou de 6 horas, né? Então, ou seja, vamos voltar aqui, mesmo que o paciente, eu intervenho em até 6 horas, mas ele entrou em contato com coisas muito, que são autocontaminantes. Ô, professor, e também tem um cheiro, Oi? o cheiro, um odor fétido. O cheiro nós vamos ver mais para frente. Tem também, a gente chama de odor, exatamente. Aí, de acordo com a característica da ferida, manda tudo sobre o odor. E o odor é a coisa que mais tem, viu, gente? Nossa, mais tem. Então, ela é contaminada porque, além de ter entrado em contato com coisas, né, que vão contaminar aquela pele que abriu e vão ter contato lá dentro da mucosa do paciente, vai ter contato com célula, vai ter contato com sangue, ela também, às vezes, não foi atendida no prazo de até 6 horas, para eu reduzir esse período de exposição do meu paciente, lavar bastante, já intervir ali. Porque é um paciente, às vezes, que ou demorou o socorro demais, igual a gente falou, ou eu tive que estabilizar o paciente primeiro, antes de cuidar da ferida, né? Porque ou ele morria ali, porque ele estava evoluindo com uma convulsão, uma parada cardiorrespiratória, eu cuidava da ferida, né? Então, eu preferi salvar a vida dele, a gente resolvia essa questão da ferida depois. Então, as contaminadas relacionadas ao agente etiológico, né? O que aconteceu, que chegou a ocasionar a ferida, a lesão, e a questão do tempo de atendimento. A gente veio o tempo todo, né? Também várias matérias que vocês tiveram, que o tempo de atendimento para o paciente é sempre crucial. A gente vê aí escancaradamente no COVID, né? O tempo de atendimento, quanto entrar, intervir aí no paciente, evita várias coisas, né? O paciente, ao invés de ser agudo, virar crônico, né? Ao invés de ser urgência, transformar em emergência, né? Ao invés de eu conseguir tratar o paciente, eu vou ter que entubar, porque já gravou demais o quadro. Então, tudo é muito importante, né? No intervenção imediata, né? Tudo é muito importante. Aqui, a gente vê um pouquinho de uma coisa que a gente vai ver daqui a pouco. A imagem aqui de água. Tá vendo uma aguinha aqui, ó? É isso que eu ia falar agora, professor. Eu ia perguntar o que era isso. Essa aguinha aqui não é boa.
Não é boa. A gente vai ver ela em secreção aqui daqui a pouco também. Então, a gente viu primeiro sobre contaminante, contaminada, semi-contaminada, né, que é limpa, contaminada, e a limpa. Essa aqui, se eu colocasse para vocês uma prova prática aí, se eu falar assim, só me responde se essa imagem que você está vendo é uma imagem contaminada ou limpa. Contaminada. Não tem nem que pensar muito, né, gente? Que eu falei para Né? vocês, contaminada, isso. Então, é sempre vocês já chegarem num paciente seus pós-cirúrgico, porque tem um hospital, gente, de unidade de internação, por exemplo, Life Center, e na unidade de internação vocês vão ter de tudo. Vocês vão ter pós-operatório de cirurgia plástica, pós-operatório de redução do estômago, o que mais que eu pegava lá? Pós-operatório de vesícula, ou paciente que não operou, paciente crônico que foi pós-infartado, que está lá, né, esperando restabelecer para ir embora para casa, vários outros problemas, infecção urinária grave, sei lá. Então, num andar, você como técnica, você vai pegar várias adversidades, inclusive uma lesão por pressão dessa, de um paciente que está lá muitos meses internado e não foi embora para casa ainda. Então, na hora que você vê qualquer tipo de ferida, por que você vai precisar saber